tenha fé, você precisa crer. É fácil falar, mas nós temos que falar de fé não de uma maneira assim, sem base, sem nenhum conhecimento. Não é dessa maneira que nós vamos resolver o problema. Primeiro nós precisamos falar de fé admitindo que em condições normais da nossa humanidade nós não temos fé, em condições normais, porque nós não nascemos com fé, nós nascemos em pecado. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos sem pecado, nós nascemos em pecado, nós nascemos sem fé, nós nascemos em pecado. E a palavra do Senhor ainda diz que é pior. Além de ter nascido em pecado, mortos em nossos delitos e pecados, termos nascido sem fé, a gente nasce inclinado para a idolatria. É isso que a Bíblia diz. Quando a gente vai adorar alguma coisa, ou vai crer em alguma coisa, segundo as Escrituras, nós vamos crer em alguma coisa que não é Deus. Nós nascemos sem fé, inclinados para a idolatria, mortos nos nossos pecados, mas nós precisamos muito de fé. Nós precisamos de fé em Jesus para sermos salvos. Nós precisamos de fé na palavra de Deus para ter vitória contra o pecado. Nós precisamos de fé na palavra do Senhor para crer que Ele vai operar novamente e vai nos avivar. Nós precisamos de fé em Deus para saber qual é o nossa parte no corpo de Cristo, o que nós vamos fazer na obra de Deus, qual é a nossa parte no plano redentor do Senhor, o que nós vamos fazer. E nós precisamos de fé para entender, para compreender, para agir, mas nós nascemos sem fé, nascemos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, inclinados para a incredulidade. E como é que vai resolver isso? Esse problema resolve por uma graça de Deus. Os dons do Espírito Santo são dons da graça de Deus. Nós vamos receber fé de Deus. Nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e fé é um dom de Deus. Mas Deus tem um jeito de dar. Já vou falar desse dom aí. Como é que nós recebemos esse dom? Fé é dom de Deus. Nós nascemos sem fé, mas Ele nos agracia com dons. Os dons são dons da graça de Deus, são presentes da graça de Deus. Romanos 14 fala, por exemplo, que ensinar, exortar, servir com dedicação é dom de Deus. Todo mundo já percebeu, né? É só levantar alguém para ensinar sem dom, mas é chato. Hora não passa, você não sabe bem o que a pessoa está falando. Então não é qualquer um que pode ensinar. Ensinar, exortar, servir com dedicação, em Romanos 14, é dom de Deus. Quem tem dom de Deus de ensinar, todo mundo sabe. Quem tem dom de Deus para servir, todo mundo sabe. Quem tem dom de Deus para exortar, todo mundo sabe. E quem não tem, todo mundo percebe. Outra coisa que é dom lá em Romanos 14, o dom é contribuir com generosidade. Todo mundo sabe. Quem contribui com generosidade, todo mundo sabe. Quem é crente mão fechada, que nem os coríntios. Os coríntios eram crente mão fechada, e os filipenses, tessalonicenses eram muito generosos, apesar da pobreza deles. Contribuir com generosidade é dom. Outra coisa também que é dom, administrar com zelo. Todo mundo sabe quem administra a obra de Deus meio bagunçada, e todo mundo sabe quem administra com zelo. Tem várias listas de dons aí na Bíblia. A Bíblia fala em hospitalidade, fala que Bezalel, lá em Êxodo, fez os utensílios do tabernáculo de ouro, de prata. Precisava ter habilidades, né, para fundir o ouro, a prata, e fazer a forma, né, que ia produzir então aquele objeto. Tinha que ter habilidades artísticas, e o texto diz que ele recebeu do Espírito Santo.
Mas a lista mais famosa de dons está em 1 Coríntios 12, evidentemente que não são os únicos. Lembra que Deus é criador dos céus e universo. Se Deus quiser dar o dom de inteligência para matemática, que vai ser usado para a glória de Deus, Ele dá. Se Deus quiser dar um dom de alguém ser cirurgião de primeira e usar para a glória de Deus, Ele dá também. Então, tem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que o Espírito Santo pode dar, pronto e acabou. Mas 1 Coríntios 12 fala em palavra de sabedoria. Todo mundo percebe a pessoa que não tem sabedoria, e todo mundo percebe quem tem palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, todo mundo percebe. Fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Na lista de 1 Coríntios 12, fé é o terceiro dom. Então, fé nós nascemos sem, é dom de Deus, é muito necessário. Se nós vamos ver Deus operar novamente, vai ter um avivamento. Se nós vamos ver Deus nos separar para a sua obra e nos usar para a sua glória, se nós vamos entender qual é o plano de Deus para nossas vidas, nós vamos precisar de fé. Só que fé é um dom recebido por meio de um processo. Presta bem atenção aí. Fé é um dom recebido por meio de um processo. Que processo é esse? É o ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pessoa se converte. Ou ouvir e ouvir sobre a fama de Deus e os seus feitos, aí a pessoa crê. Por isso que nós gostamos tanto de testemunha, porque testemunha edifica. Você ouve como que a pessoa ficou sabendo do Senhor, como ela creu, como ela fez uma campanha, como ela se entregou, como ela esperou, como Deus ouviu. Então, fé é um dom que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, aí ele se converte. Ouvir e ouvir a fama de Deus e os seus feitos, aí a pessoa crê. Não, Ele pode fazer de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode fazer de novo. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Não importa o dia, a época, Ele pode fazer de novo. Pense em Abacuque. Abacuque, esse é o tema, né? O tema está baseado no capítulo 3, verso 2, de maneira resumida. Ouvimos sobre a sua fama e feitos, opera novamente, aviva-nos. Pense em Abacuque. Abacuque estava nos dias dos caldeus, possivelmente ali no finzinho do reinado do rei Josias, o início do rei Joaquim, e estava meio complicado, porque as 10 tribos do norte já haviam sido levados para a Síria, mortos, dizimados, e o que sobrou havia sido escravizados. E a Síria havia colocado os gentios assírios ali no norte de Israel, a coisa estava bem complicada. Os assírios eram muito maldosos, não vamos entrar nos detalhes, mas aí surgem os caldeus, surgem os babilônios, conquistando todo mundo, inclusive conquistando a Síria, com muitas maldades e incredulidades. Era como se Abacuque estivesse nos dias de hoje falando: será que Deus existe? Por que que tem guerra? Por que que tem fome? Por que que tem doença? Por que tem corrupção? Você já ouviu isso? será que Deus existe? Então Abacuque estava lá naqueles dias falando: Senhor, como que o Senhor tolera os caldeus? Até que por fim Deus respondeu por que que ele tolerava. Porque na sua soberania era um instrumento de justiça, mas por fim os caldeus vão responder pelas suas más ações também. Mas Abacuque evidentemente era um homem que temia a Deus. Nós não temos detalhes, mas geralmente esses homens que temiam a Deus, eles eram mais firmes, digamos, nas sinagogas, nos grupos de estudos, de oração e de louvor. De alguma forma, em algum momento, ele podia dizer: ouvimos de sua fama e dos seus feitos. Opera novamente, aviva-nos. O que ele estava dizendo é: neste momento, apesar da crise mundial ao meu redor,
nós podemos dizer aqui o mesmo para nós, a despeito das confusões mundiais ou nacionais, vai ter fé no nosso coração se nós ouvirmos da fama do Senhor e dos seus feitos. Esse é o testemunho histórico de Deus nas Escrituras. Ele é o Criador dos céus e da terra. É Ele que causou o dilúvio. E causar o dilúvio para Deus não é nada, porque no universo a terra é só um grãozinho de areia. Dependendo do ponto que você estiver no universo, você nem enxerga a terra. A terra é pequenininha perto do Sol, e agora com o telescópio James Webb, eles estão dizendo que tem Sol no universo 8, 9 mil vezes maior do que o Sol do sistema solar. A terra é um grãozinho de areia. E a palavra do Senhor diz que Deus afogou tudo isso aqui na água, porque Ele pode afogar tudo isso aqui na água, porque 70% do planeta Terra é água. Ele ouviu falar do Deus Criador, do Deus do dilúvio, do Deus da Torre de Babel, do Deus de Abraão, que rejuvenesceu o corpo de Abraão e Sara, avançados em idade, para ter um filho do milagre deles, do milagre do Senhor. Ele ouviu falar que essa descendência ia ser numerosa. Ele ouviu falar que iam ser escravos no Egito e saíram mediante manifestação de poder e do mar vermelho se abrindo. Ele ouviu falar do maná, da coluna de fogo, da nuvem durante o dia. Ele ouviu falar dos feitos de Deus durante o livro de Juízes, do feito de Deus ao ouvir a oração de Ana, que nasceu Samuel, dos feitos de Deus nos dias de Saul, e como Deus rejeitou Saul, como Deus levantou Davi, como Deus foi severo com os pecados de Davi, e como Deus disse para Davi que o Messias seria da família dele. Também deve ter ouvido falar, porque não estava longe dos seus dias, de Oséias, Miqueias, Amós, Isaías, falando que o império da Síria viria e detonaria todo o norte de Israel e levaria as 10 tribos para o exílio. Aconteceu no ano 722. E agora ele está nos dias que os caldeus estão destruindo, inclusive os assírios. E ele estava assim em crise. Mas de repente Deus ministrou ao seu coração e ele podia falar: ouvimos falar de sua fama e feitos, opera novamente, aviva-nos. Eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui, não importa a época que nós estivermos vivendo, cada um de nós pode viver um avivamento. Se o mundo não estiver vivendo, essa é outra história, mas cada um de nós pode viver, porque Abacuque, no meio daquela destruição, ouviu a voz de Deus e recebeu as promessas de Deus. Posteriormente, ele está ali também no início dos dias de Jeremias, e Deus está levantando Jeremias para dizer: o reino do sul vai para o exílio da Babilônia, os caldeus que estão sendo levantados vão levar Judá para a Babilônia. E ele está ali no início, vivendo ali no início do ministério de Jeremias, talvez com tempo suficiente para ter ouvido a palavra do Senhor. A despeito de todo distanciamento do reino de Judá, do Senhor, Jeremias ouvia a voz de Deus, Abacuque ouvia a voz de Deus. Servos de Deus podem viver avivamento a despeito do século que nós estivermos. Se ninguém mais ouvir a voz de Deus, nós podemos ouvir. Se ninguém mais tiver milagres, nós podemos ter milagre. Se o Brasil estiver se perdendo, Deus pode operar na nossa vida e na nossa família, onde quer que nós estivermos. Se nós estivermos envoltos no reino de Judá se perdendo, ou no reino do norte que nem existia mais, ou numa Babilônia como Daniel, ali agora na terra dos caldeus, Deus falando e revelando de maneira espetacular. O livro de Daniel é simplesmente espetacular. No capítulo 2, Jesus é a pedra cortada sem mãos. No capítulo 7, ele é o Filho do Homem vindo nas nuvens, no finalzinho do governo do anticristo.
Será que Abacuque viu o avivamento? Será que Jeremias viu o avivamento? Será que Daniel viu o avivamento? Na vida deles tinha avivamento, a despeito da situação ao redor. E este avivamento veio porque eles ouviram falar da fama do Senhor, dos seus feitos, e podia falar: opera novamente, aviva-nos. E assim foi nos dias de muitos outros. Você já parou para pensar no início de Lucas 2? Que a profetisa Ana, de 84 anos, ouvia a voz de Deus, e eles estavam rodeados pelo Império Romano. E não tinha nem tido o derramar do Espírito Santo de Atos 2. Você não ouviu falar de Simeão, idoso, que deu o Espírito Santo, levou até o templo, e o Espírito Santo havia falado que ele não morreria sem ver o Messias, e ele é levado pelo Espírito Santo e vê Jesus ali, bebezinho, pega Jesus no colo e fala: pode despedir o teu servo, eu já vi a tua salvação prometida para todos os povos. Essas pessoas tinham avivamento, porque eles tinham intimidade com Deus, eles tinham o Espírito Santo falando e revelando. O Império Romano ao redor não significava nada. Quem anda com Deus, Deus cumpre as suas promessas. Daniel tinha avivamento em sua vida. Se a Babilônia não tinha, eram os 500. Abacuque teve experiências com Deus. Agora Deus pode fazer de nós, talvez pequenos Daniéis, pequenos Abacuques, de uma dimensão menos histórica ao longo de séculos, com menos impactos ao longo de séculos. Deus pode falar conosco, Deus pode nos encher do Espírito Santo, Deus pode revelar, Deus pode curar, Deus pode fazer tantas coisas, porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele não está limitado por circunstâncias. Recentemente, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, chateado com os crentes, porque os crentes do Brasil estavam tão apavorados, né? Vai vir o Covid, ai, 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 e vai vir o governo mundial, ai, 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 e vai vir o sinal da besta, ai, 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 ai. Mas aonde que estavam os crentes para falar que esse Deus é Deus, mesmo que o anticristo se manifeste? Onde estavam os crentes para falar que Jesus vai voltar e com o sopro de sua boca Ele vai destruir o anticristo e o falso profeta e vai colocá-los no lago de fogo, e daí que eles vão se manifestar? Jesus continua Senhor, e Ele vai voltar e implantar o seu reino na plenitude, e não é por 7 anos, se for aqui na terra, literalmente é 1000 anos, mas tem o reinado eterno no novo céu e na nova terra, é para sempre. E os crentes estão anticristo, estava me dando nervoso, e o sinal da besta estava me dando nervoso, eu me segurei, eu não falei com ninguém, mas estou falando hoje, hoje escapou, que eu estava que não aguentava mais de crente apavorado com o fim do mundo. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele continua Senhor. Então, irmãos, Deus quer nos dar o dom da fé, é presente da graça. Ninguém nasce com fé, mas Ele produz fé quando nós ouvimos falar do Senhor e dos seus feitos. Ele produz fé para a gente falar: opera novamente, aviva-nos. E posso até dizer para você, por causa do frio, tem menos gente aqui, mas Deus não está impressionado com isso. Deus está impressionado com a sua vida e o seu coração. Você veio, você veio para receber fé, você veio para orar e clamar. Você pode ser Daniel no seu quarto orando 3 vezes ao dia. Não tinha multidão, mas tinha Daniel e tinha Deus. Tinha 3 amigos de Daniel na fornalha, mas eles andavam com Deus, e a vitória da fornalha não tinha nada a ver com o momento daquela fornalha, tinha a ver com a vida de consagração de Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Deus sabe quem anda com Ele, não está impressionado com as circunstâncias ao nosso redor, se o governo é bom, não o governo é bom, se o governo mudou, Ele não está preocupado, Ele continua Deus. E Ele continua poderoso para levantar o seu povo, para pregar, evangelizar, mudar e transformar. Ele não está preocupado. Ele continua Senhor sobre todos os reinos da terra. Ele continua cumprindo o seu calendário. E na hora do Senhor, a 7ª trombeta vai tocar. E parece que não falta muito tempo. Mas aí não vou entrar nos sinais da volta de Jesus, porque isso é outro assunto. O apóstolo Paulo, que sabia que fé era um dom, mas um dom gerado ao ouvir a palavra do Senhor, um dom gerado ao ouvir sobre a fama de Deus, sobre os seus feitos. Ele escreveu em Romanos 10, 17: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Fé é dom, não nascemos com fé, nascemos inclinados para idolatria, nascemos em pecado, não nascemos inclinados para as coisas de Deus, nascemos sem o Espírito Santo. O Senhor quer nos agraciar com fé, fé para receber Jesus e ser salvo. Deus quer nos agraciar com fé, para crer nele por causa de sua fama e feitos, pois ele pode operar novamente, ele pode avivar, e não tem nada a ver com multidão. Você pode ser Daniel no seu quarto, não tem nada a ver com multidão. Você pode ser Sadraque, Mesaque e Abednego, tem nada a ver com nada. Você pode ser Ananias no seu quarto, e Deus vai falar para você: Paulo está lá na rua direita, vai lá orar por ele. Não vou, ele mata crente. Não, lá você vai, porque agora é dos nossos, agora é dos nossos. Você pode ser um no seu quarto, você pode ser um com a sua Bíblia. Deus não está limitado por multidões, e nem governos, nem circunstâncias históricas. Ele falou com Abacuque quando os dias eram maus. Ele falou com Jeremias quando os dias eram maus. Ele falou com Amós, Miqueias, Oséias e Isaías, que o império assírio, que os dias eram maus, ia destruir as 10 tribos do norte. Mas era o Deus que falava, o Deus que agia, o Deus que cumpria a sua palavra, e não precisava de multidão para operar novamente, para manifestar o seu poder e para dar avivamento. Ele falava com Ana, ele falava com Simeão, e fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, para receber Jesus, ouvir e ouvir sobre a fama e feitos do Senhor, para crer nele e andar com ele e fazer a vontade do Senhor. Como o apóstolo Paulo era muito lógico, ele sabia que a fé, que é dom, concedido pela graça de Deus, vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e a fé brota aqui no coração. Por isso ele falou em Romanos 10, 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quando a gente crê, quando a gente recebe esse dom, é o Espírito Santo trabalhando aqui, aí a gente crê. Quando a gente crê aqui no coração, nós falaremos com a boca, nós receberemos Jesus, nós invocaremos, nós falaremos eu recebo, nós falaremos eu me arrependo, nós falaremos eu estou esperando, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo para recebermos Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir sobre os feitos de Deus, para esperar o milagre, para esperar o avivamento, e o avivamento pode estar só em nós, não exclusivamente em nós, mas poderá estar só em nós. Nós poderemos ser a próxima Ana profetisa, poderemos ser o próximo Simeão, o próximo Abacuque, o próximo Daniel, porque não depende de multidão e não depende de governo, depende de andarmos com Deus, não depende de circunstâncias externas,
depende de andarmos com Deus. Deus pode operar novamente, Ele pode nos avivar novamente, e não depende de líder famoso, não depende do Senhor, depende de ter fé, depende de buscar, depende de esperar, depende de ser agraciado, quando Deus produzir em nós fé pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. No caso aqui ele está falando de fé para receber Jesus. Vamos além deste ponto, mas nesse momento nós estamos nesse ponto. Por isso que o verso 9 diz, Romanos 10, 9, se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então você percebe que o dom da fé veio pelo ouvir, e o ouvir de Jesus. Creu com o coração, confessa com a boca. Confessa o quê? Confessa que Ele é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos. Aqui nós temos que explicar um pouco, porque as palavras elas perdem um pouco de sentido, e aí nós temos que explicar realmente o sentido. Não é falar Jesus é o Senhor, que nem Senhor Fernando, Senhor Átila, Senhor Hélio Aguinaldo, não é nesse sentido. É Senhor Adonai, soberano sobre todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo está falando da evangelização, que apresenta a pessoa e a obra de Jesus. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Verbo, aquele que é um com o Pai, o Espírito Santo na Trindade. O Trino Deus criou todas as coisas, o Trino Deus é a fonte da vida, e o Verbo, a expressão máxima da revelação, da comunicação de Deus na história, Jesus. O Verbo se humilhou no tempo e no espaço, o Verbo tornou-se homem, Ele habitou entre nós, Emmanuel, Deus conosco. O Verbo é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Por isso o Verbo é Adonai, Senhor soberano sobre todas as coisas. Por isso o Verbo é o eu sou. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso o Verbo é El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Verbo é Elohim. Quando a pessoa e a obra de Jesus são apresentadas pela evangelização, pelo testemunho, o Espírito Santo produz fé, e agora a pessoa confessa, Ele é Adonai, Ele é o Senhor soberano sobre tudo. Ele é El Shaddai, Ele é o eu sou, Ele é o eterno, Ele é a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a pessoa não tinha fé, nasceu em pecados, inclinado para a idolatria, mas agora ele tem fé para arrepender-se dos seus pecados. Ele tem fé para receber Jesus, que é um dom da graça de Deus. Ele tem fé porque alguém falou de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Jesus foi apresentado, a pessoa foi evangelizada, o Espírito Santo o convenceu do pecado, o Espírito Santo fez o dom da fé aflorar. Ele creu com o coração e confessou com a boca, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e agora ele está salvo, porque ele creu, quando o Espírito Santo deu fé quando ele ouviu a palavra de Cristo. Mas também poderia ser, ele ouviu a fama do Senhor. Ele ouviu os feitos de Deus.
Ele ouviu e ouviu da fidelidade de Deus. Muita atenção aqui. Abraão, você terá um filho. Estava velhinho, mas você vai ter um filho. Será que é o filho do meu mordomo principal? Não. 11 anos depois, será que é Ismael? Não. Não foi isso que eu falei. Eu falei que você vai ter um filho. Você e Sara biologicamente vão ter filho. E ele esperou, 25 anos depois, um milagre espetacular. Não é só que Isaac nasceu, é que os velhinhos foram rejuvenescidos biologicamente. Biologicamente eles devem ter virado 35 anos, 40 anos. Pois ele vai viver muitos anos depois. Os velhinhos foram rejuvenescidos pelo poder e pelo milagre de Deus. A descendência de vocês vai ser numerosa. 400 anos depois, numerosa. A descendência de vocês vai possuir a terra prometida. 450, 470 anos depois, Josué tinha conquistado tudo. Virá sobre vocês maldições nessas condições, mas virá bênçãos nessas condições. Ei, leia o Velho Testamento, a palavra de Deus se cumpre. Tudo que o Senhor vai falando, Ele vai cumprindo o tempo todo. Quando chega nos dias de Salomão, o profeta Aías fala, olha, o reino vai ser dividido. O reino foi dividido. E o Senhor passou a falar da vinda de Jesus, que se cumpre na primeira vinda, segundo os livros aí, umas 300 profecias. Eu nunca contei as 300, mas já preguei muito sobre elas. Os salmos messiânicos, livro de Isaías, várias predições sobre a vinda de Jesus, a ressurreição de Jesus. Já preguei muito a partir do Velho Testamento, como cumprindo no Novo, porque Deus cumpre a sua palavra. O derramar do Espírito Santo é cumprimento da palavra de Deus. O Evangelho, se chegar em todas as línguas do mundo, é cumprimento da palavra de Deus. Deus cumpre a sua palavra. Ouvimos falar de sua fama e feitos. Deus gera fé quando nós ouvimos. Opera novamente e aviva-nos. Ele fará de novo porque Ele é fiel. Tem 2 sinais da volta de Jesus que se destacam. O Evangelho chegar em todas as línguas, eu não vou entrar nos detalhes, mas as grandes organizações missionárias, os grandes pesquisadores e missiólogos dizem que estamos nos dias que está chegando em todas as línguas pela primeira vez na história. Esse é sinal da volta de Jesus diferenciado. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho às nações, então virá o fim. Será pregado em todo o mundo, chegará em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, como Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditos todos os povos da terra. Esse é um sinal diferenciado. Ele é muito mais do que terremoto, fome, rumores de guerra, muito mais. Porque sempre teve terremoto, sempre teve fome, sempre teve guerra. Mas o Evangelho chegar pela primeira vez na história em todas as línguas é um sinal diferenciado. Outro sinal diferenciado é o retorno dos judeus para a terra prometida. Isso não faz do Estado secular de Israel mais santo, nem faz dos judeus mais santos. Lá em Israel também tem marcha disso, marcha daquilo, tem orgulho daquilo outro, que não era para estar orgulhoso de nada. Lá também tem secularismo, lá também tem credulidade, lá também tem drogas, também tem prostituição. Eles não são mais santos por terem voltado à terra, mas ter voltado à terra é sinal da fidelidade de Deus a despeito dos seus pecados. E ter voltado à terra significa que criou-se as condições históricas para a guerra do Armagedon, que é o finzinho da grande tribulação. Este é um sinal diferenciado da volta de Jesus, que os judeus retornaram para a terra, o Evangelho está chegando em todos os povos. Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel. Olha para Israel, Ele é fiel.
Não olha para Israel pensando em encontrar os santinhos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive os judeus. Não olha para Israel para achar santinho. Como você não vai achar santinho em Israel, você não vai achar santinho em igreja nenhuma também, porque é pela graça de Deus. Mas olha para Israel e você verá a fidelidade de Deus. Ouvimos de sua fama e dos seus feitos. Opera novamente, aviva-nos. Olha para Deus, para a sua fama, para os seus feitos, para a sua fidelidade, para a sua graça, para a sua misericórdia, para a fidelidade em enviar Jesus, para a fidelidade em enviar o Espírito Santo. Olha para o Senhor. Quando você olhar para o Senhor, os seus feitos, a sua fama, a sua fidelidade, a sua obra, que gera fé para receber Jesus, que gera fé para receber avivamento na nossa vida. Às vezes o pessoal está reclamando, a igreja parece morta, a igreja está com problema. Estou falando da igreja brasileira. A igreja pode estar morta, irmão, mas você pode estar cheio de Deus. Se você não está cheio de Deus, mudando os ambientes por onde quer que você passar, não é só a igreja que está morta, você também está morto. Tem gente falando que não tem avivamento, mas por onde ele passa tem morte, não tem renovação espiritual, não tem edificação, mas ele reclama do meio evangélico, ele reclama das igrejas, por onde ele passa ele não muda ambiente nenhum, não manifesta Deus, não manifesta a presença de Deus, mas ele julga todo mundo. Então não é só que a igreja está morta, o crítico está morto também. Está morto também, porque se o crítico tivesse cheio do Espírito Santo, por onde quer que ele passasse, mudava o ambiente. Nós não vamos orar aqui, aviva de novo, criticando a igreja brasileira, porque a igreja brasileira, porque o Brasil... Não, aviva de novo, porque eu estou precisando de avivamento. Eu posso ser Daniel na Babilônia, eu posso ser Abacuque no meio da destruição dos caldeus. Eu posso ser cheio de Deus onde quer que eu estiver. Eu posso ser Ana, com 84 anos, Lucas 2, estava nos dias de Herodes o Grande, que matava muitas pessoas, mas ela tinha vida de oração no templo, e ela tinha revelação de Deus, e ela entrou para a história como Ana profetiza. Ela tinha avivamento a despeito de Império Romano, ela tinha avivamento em sua vida a despeito de Herodes o Grande. É isso que nós temos que entender. Ouvimos falar da fama do Senhor e dos seus feitos. Opera novamente, aviva-nos, me aviva, Senhor. E para de reclamar de igreja, e para de reclamar de igreja brasileira, e para de reclamar de governo, e para de morrer de medo de anticristo e de sinal da besta. Você pode ter avivamento onde você estiver, você pode ser cheio do Espírito Santo onde você estiver, e se tiver que morrer por Cristo, vai morrer que nem Estevão, tendo visão do Senhor, e sabendo que Ele é Senhor nos céus e na terra. Quando o reino do anticristo acontecer, vai acontecer porque Jesus já disse que vai acontecer, desde os dias de Daniel que Jesus falou isso. Daniel 7 é puro governo do anticristo. Já está revelado, antes do Cristo nascer, estava revelado o reino do anticristo também. É coisa antiga. Deus sabe o que vai acontecer. E Ele vai cumprir todos os seus propósitos. E Jesus vai voltar com a sua igreja glorificada para o seu reino mundial, para o esplendor da glória. Quando a 7ª trombeta tocar, é a nossa vez, irmão. É a nossa vez, aleluia. Opera de novo, Senhor, aviva-nos. Vamos clamar por isso, irmão. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você entendesse que o alvo da palavra não era ficar reclamando que a igreja está morta, o Brasil, a igreja brasileira, dos evangelhos. Sinceramente, a gente pode clamar por eles como intercessores,
Mas nós não nos reunimos aqui para reclamar que não sei quem está morto e não sei quem tem que melhorar. Nós nos reunimos aqui porque nós queremos avivamento na nossa vida. Nós não queremos ser aqueles que estão com o dedo estendido contra o Brasil, contra a igreja brasileira, estendendo o dedo para acusar, esperando avivamento. Nós estamos aqui porque nós queremos ser a Ana, o Simeão, no meio do Império Romano. Nós queremos ser o apóstolo Paulo no meio do Império Romano. Não é verdade? Nós queremos ser os apóstolos de Cristo, cheios do Senhor, no meio do Império Romano, no meio de um sinédrio que perseguia e matava. Mataram Estevão, mataram vários, mas eles estavam cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Opera novamente, aviva-nos, tem a ver com a nossa vida. Nós queremos ser avivados a despeito das circunstâncias atuais do mundo, a despeito das circunstâncias atuais do Brasil. E se alguém estiver descontente com a igreja brasileira, a despeito da igreja brasileira, nós queremos ser avivados para a honra e glória do Senhor. Ouvimos falar da sua fama e feitos, opera novamente. Amém? Vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Eu vou chamar a pastora Rosinha para fazer um clamor, também a Noêmia. Eu quero orar também, mas não quero ser o único. Quero chamar a pastora Lília, pastor Ignaldo. Vocês vão orando aqui. Não sei se a gente tira o microfone. Vamos tirar, que eu acho que vocês ficam mais. Tá bom, vamos tirar o microfone. Pode vir aqui à frente. À luz do que nós compartilhamos, nós vamos orar. Ora uma pessoa, ora outra. Vai orar a pastora Hilda também. Vamos orar aqui todo mundo. Nós não estamos orando porque estamos criticando o Brasil. Nós estamos orando porque nós queremos avivamento na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus, nós queremos neste momento clamar o teu santo nome. A tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que te invocam, em verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, vem com teu Espírito, Senhor, neste dia, agir sobre a tua igreja neste lugar, agir sobre os teus filhos neste lugar. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Pai, vem com o teu Espírito Santo, vem com o teu Espírito Santo nesta manhã aqui, Senhor, quebrar barreiras, Senhor, quebrar barreiras e manifestar o teu poder e a tua graça de uma maneira poderosa e especial, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que toda barreira caia por terra, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, dá, Senhor, a bênção de orarmos neste dia, Deus, com liberdade, de orarmos neste dia, ó Pai, com a direção do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, 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 nos ajuda neste dia, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja a te buscar de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com todo o Espírito, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Deus, Deus maravilhoso, Senhor. Remove, Senhor, qualquer barreira dos corações, qualquer barreira do ambiente, ó Pai. E que haja neste dia fluir poderoso do teu Espírito Santo, através do louvor, através da palavra, através da oração, ó Pai. Deus, 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 ergue a tua igreja, Pai, conduz a tua igreja, Senhor, remove as barreiras, Senhor, aleluia. Oh Deus vivo e poderoso, Senhor, nós queremos neste dia, ó Pai, experimentar mais do Senhor.
Visita a tua igreja nesse dia com a unção do alto, com a misericórdia do alto, com a bondade do alto, com a presença do alto, ó Pai, com o poder do alto, ó Senhor. Ó Deus, 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 Deus. Levanta aqueles que vão orar, ó Pai, que orem, Senhor, em um só espírito e um só coração, e que em nome de Jesus Cristo, aquilo que é impedimento, aquilo que é barreira, aquilo que, Senhor, é obstáculo, que o Senhor remova em nome de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e age. Tem misericórdia e derrama da tua bondade, derrama da tua unção, derrama de ti, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus nós clamamos, ó Deus. O que nós mais precisamos, o que nós precisamos em nossa vida é sermos cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Nada substitui teu Espírito Santo na nossa vida, nada substitui a tua presença, nada substitui, Senhor, a tua unção e graça, nada, nada, Pai. Nós precisamos disso, Senhor. Derrama sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós, ó Deus, nós te pedimos, não por merecimento, não por dignidade, mas por tua bondade, Senhor, por tua bondade e graça. Traz sobre nós muito desta unção, Senhor, que só o Senhor tem e que só o Senhor pode nos dar, ó Pai. Derrama sobre nós da tua presença e poder, ó Pai, esse poder que ninguém mais tem, só o Senhor, meu Deus. Deus, nós clamamos por isso. Ó Pai amado, Senhor, ouve o clamor da tua igreja neste dia, ouve o clamor do teu povo neste dia, ó Pai. Ouve, ouve, Senhor, ouve. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor derrama água sobre o sedento e torrentes sobre o deserto. Ó Deus, Pai, nos transforma em desertos sedentos, Senhor, para que possamos receber daquilo que só o Senhor tem para derramar sobre nós. É só o Senhor. Ó Deus, nós clamamos nesta manhã, Senhor amado. Cuida, Senhor, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, ó Pai, pois sem tua graça, sem teu Espírito, sem tua força, o que seremos nós, o que nós faremos, Senhor? Nada. Age sobre nós, meu Pai, e manifesta a tua bondade, amor, graça, unção, Senhor. Nós nos colocamos em ti, ó Deus, e pedimos a tua bênção poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós ouvimos a fama do Senhor, e uma coisa que Ele faz, Ele nos dá o dom da fé. Eu quero te convidar, nós vamos orar pelo dom da fé, mas eu quero que você venha aqui para perto. E se você tem sentido que você está com a sua fé esmorecida, vamos juntar aqui mesmo, irmão. A igreja é nossa hoje. Se você está com a sua fé esmorecida e ela precisa ser aquecida, dobre os seus joelhos. E aí eu vou pedir que alguém ore por você. Nós queremos o dom da fé. É dom da fé. A fé que remove montanhas. A fé que ressuscita o morto. A fé que crê na promessa. Aleluia. A fé que se apega à palavra de Deus. Oh Senhor, nesta manhã, neste dia que nós consagramos para te buscar, nós queremos pedir: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, aleluia. Dá-nos a medida de fé necessária para cada situação da nossa vida, Senhor. Dá-nos a medida de fé necessária para aguardar a promessa da volta de Jesus. Dá-nos a medida de fé, Senhor, para viver os milagres e os sinais da Tua palavra. Senhor, nós estamos suplicando, Senhor, dá-nos o dom da fé, dá-nos o dom da fé, Senhor. Senhor, nós sabemos que isso não é uma mágica, mas isso é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Nós estamos
Senhor nos fez participantes da sua natureza através das promessas, Senhor. E às vezes o Senhor fala conosco coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que a gente fica com medo e com covardia de crer. Mas nessa manhã nós pedimos: perdoa-nos e dá-nos ousadia, aleluia, a ousadia para crer na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Senhor, batiza-nos neste dia, batiza-nos neste dia, Senhor, nos imerge, Senhor, dentro das águas do teu Espírito, e dá-nos, Senhor, dons, Senhor, dá-nos olhos que veem, dá-nos ouvidos que ouvem, para que o nosso coração guarde a tua palavra. Oh Senhor, Senhor nosso, quão grande é o teu nome sobre toda a terra. Senhor, nós ouvimos falar dos teus feitos poderosos. Opera novamente, Senhor. Opera novamente, Senhor. Opera novamente, Senhor. E aviva-nos. Acende uma chama, Senhor, no nosso coração, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, nós continuamos, Pai. Assim como Abacuque disse, ouvimos sobre a tua fama e feitos, Senhor, opera novamente, aviva-nos, Senhor. Nós continuamos clamando, Pai, que venha, Senhor, um grande avivamento. Começa por nós, Pai, que esse avivamento venha, Senhor, tocar, Senhor, em nossos corações, que o Senhor, que o teu poder, Pai, venha tocar em nossos corações, trazendo, Senhor, transformação, Pai, em nossas vidas, quebrantamento, Senhor, quebrantamento, para que haja, Senhor, o avivamento. Nós precisamos, Senhor, nos humilhar diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado. E nesta manhã, Pai, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós, Pai, entramos na Tua presença. Nós estamos aqui, descemos no Teu oleiro, Pai, para a Tua olaria, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, tocar em nossas vidas, Pai, para que o Senhor faça, Senhor, de cada um de nós um vaso novo, Senhor. Queremos ser restaurados pelo Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Que venha, Senhor, esse quebrantamento em nossos corações. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Vem tocando em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Senhor, não queremos mais que vivamos nós, Pai, mas que nós possamos chegar a dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Pai. Senhor, trabalha em nossos corações, trabalha, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, que quando findar essas 12 horas, Pai, de oração, de clamor, Pai, de intercessão, Pai, de adoração, que nós não venhamos sair daqui da forma que entramos, Pai, mas que nós venhamos sair daqui, Pai, transformados, trabalhados, restaurados, lapidados pelo Teu poder, pela presença do Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo, continua trabalhando dentro de nós, faz a Tua obra de dentro para fora em nossas vidas, Pai. Faz a Tua obra, Espírito Santo, de dentro para fora, trabalha em nossos corações, Pai. Queremos, Pai, ser avivados pela Tua palavra. Queremos que a Tua palavra toque na nossa alma, no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra venha nos restaurar, que a Tua palavra venha nos lapidar, que a Tua palavra venha nos fortalecer, nos levantar, trazendo-nos, Senhor, Deus, uma nova esperança, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai, cada dia mais, Pai, e que cada dia mais nós venhamos aprender a descer na Tua presença, Pai, a nos humilharmos diante de Ti, meu Pai, para que sejamos, Pai, levantados por Ti, Pai, com o coração transformado, lapidado, restaurado.
para que verdadeiramente o avivamento venha, Pai, sobre a terra, sobre a tua igreja, sobre nossa nação, Pai. O avivamento depende de nós, Pai, de nós, Pai. Por isso, Senhor, aviva-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, e pedimos, continua o teu trabalho, Espírito Santo, sobre nós, de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu oro, aviva-me, Senhor. Eu oro em primeiro lugar, aviva-me, Senhor. Nós oramos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos, nós desejamos ardentemente um avivamento nas nossas vidas, Senhor Jesus. Espírito Santo, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém. Essa é a verdade. Talvez não saibamos orar como convém, mas nesta hora nós pedimos, Espírito Santo, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos a orar, a fazer uma oração apaixonada. Sim, uma oração apaixonada, porque nós somos apaixonados por Jesus e precisamos sim ter amor, desejo ardente de orar. Por isso nós oramos agora de forma apaixonada, sim, porque esta é a oração que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios, uma oração apaixonada, mas também uma oração perseverante, sim, uma oração contínua, uma oração incessante, porque não é somente hoje aqui que nos reunimos para esta finalidade de orar por avivamento, mas também porque nós precisamos continuamente estar na presença do Senhor, e nós somos privilegiados de estar hoje aqui. Mas não é somente hoje, é a cada dia, é todos os dias, é incessantemente que precisamos, queremos orar para que venha, sim, para que venha primeiramente em nós, para que aconteça primeiramente em nós esse avivamento. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Talvez precisamos fazer uma oração desesperada. Sim, uma oração desesperada, porque esse é o tempo em que precisamos estar buscando de uma forma desesperada a presença do Senhor, a manifestação do Senhor, a manifestação da graça de Deus em nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. Talvez tenhamos que fazer uma oração agonizante, assim como o Senhor fez ali quando esteve no Monte das Oliveiras, ali orando, clamando, pedindo de uma forma agonizante pelo seu povo, pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a fazer essa oração. Eu quero aprender isso de Ti, Espírito de Deus. Ensina-me, Senhor, ensina-nos, Senhor. Não queremos somente lançar palavras ao vento, pensando que estamos orando. Não, Senhor, ensina-nos a se quebrantar na Tua presença, Senhor, de uma forma tal que venhamos mover o coração do Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Somos tão pequenos, somos tão frágeis, estamos tão incapazes, Senhor.
mas o Senhor pode nos mudar, o Senhor pode nos capacitar, o Senhor pode nos transformar, o Senhor pode nos quebrantar. Sim, o Senhor pode, só o Senhor é que pode, só o Senhor é que faz isto. Por isso, Senhor, estamos aqui hoje, reunidos nesse lugar. Não somos especiais, não, mas somos privilegiados pelo Senhor, porque o Senhor é quem nos trouxe aqui. Não fomos nós que viemos aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui hoje, porque precisamos mais do que nunca. Precisamos, desejamos, queremos. Por isso clamamos, Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva, Senhor, o vale da bênção, avive a tua igreja, Senhor, aviva a nossa nação, aviva a igreja da nossa nação. Oh, Senhor, nós clamamos, ouve, Senhor, o nosso clamor. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que te buscam te encontram. Aqueles que te buscam te encontram, Senhor. E nós estamos buscando, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor tem se revelado e de que o Senhor continuará a se revelar. De que o Senhor tem nos ensinado e continuará a ensinar, de que o Senhor tem falado e continuará a falar. Pai, a tua palavra diz que Maria entoou um cântico dizendo que a sua alma engrandece ao Senhor e o seu espírito se alegra em Deus, o Salvador, porque o Senhor tem enchido as nossas lâmpadas e nós precisamos, Deus, precisamos, Senhor, que o Senhor continue a encher as nossas lâmpadas, Senhor, que o óleo não falte, Senhor, e que o fogo seja derramado. Aviva-nos, Senhor, para que a tua palavra seja, Senhor Deus, espada flamejante em nossos lábios, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para que sejamos a luz que entra nos lugares para iluminar, Senhor Deus. Tu disseste que és a luz e que nós seríamos luz neste mundo. Leva-nos como luz, Senhor. Leva-nos como luz. Pai, precisamos deste avivar, deste sopro, deste vento do teu Espírito sobre nós. Venta, sopra sobre nós, avivando em cada um dos nossos corações. Que a tua vida, Senhor, seja vista em cada uma das nossas vidas. Que o teu amor seja visto em nós. Que a tua bondade, Senhor Deus, seja percebida em nós e através de nós, Senhor.